Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dando continuidade ao nosso curso aqui de AutoCAD, vamos abrir aqui novamente o arquivo. Então eu posso só clicar aqui em Start Drawing, porque como eu já utilizei o template na aula anterior, ele já ficou salvo aqui como padrão. Então só clico aqui em Start Drawing e ele já trouxe aqui um novo desenho já com o meu template cadastrado, que a gente cadastrou na aula anterior. Agora nós vamos falar um pouco dos conceitos básicos que nós temos aqui no AutoCAD. A filosofia de trabalho do AutoCAD segue a seguinte: nós temos aqui abas aqui em cima, ó. Então nós temos a aba Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage e assim vai. E dentro dessas abas nós temos grupos. Então na aba Home nós temos aqui o grupo Draw, Modify, Annotation, Layers, Block. Aqui na Insert nós temos aqui novamente Block. E assim vai cada um deles. Então, para cada um, nós temos aqui, na Annotate, nós temos Text, Dimensions, Certain Lines, Leaders, Tables, e assim vai. Para cada uma delas, vamos ter esses grupos. Aqui no grupo Home, nós temos um condensado aí das principais ferramentas do programa. Então, aqui no grupo Draw, que é o de desenho, nós temos aqui linha, que permite que a gente desenhe uma linha. Então, se eu tiver com o F8 ativado, ela vai desenhar uma linha reta. Se eu tiver com ele desativado, que é o ortogonal, eu posso colocar uma linha inclinada aqui em qualquer ângulo. Então, o ortogonal, que é para deixar a linha reta ou em ângulo, eu consigo ativar e desativar pelo F8 aqui do meu teclado. Então, quando eu estou com ele ativado, a minha linha sempre fica reta. Eu posso mover o cursor do mouse do jeito que for, ó, que ela vai ficar reta. Se eu quiser mover aqui para baixo, eu venho até o pontinho inicial ali quase e movo aqui para baixo, mas sempre mantendo uma linha reta, com ângulos aqui de 90 graus, ou então de 0 graus, ou 180, ou 360, que no caso vai voltar para 90. Então, esse é o conceito aqui de linha. Então, vou clicando aqui nos pontos que eu quero, e com o comando linha, se eu for criando aqui, eu crio linhas independentes. Ó. Então, eu posso selecionar linha por linha, quando eu utilizo aqui o comando line. O segundo comando que eu tenho aqui é o polyline. Qual que é a diferença? Se eu selecionar aqui o polyline e fizer uma sequência de linhas, elas não precisam se fechar. Mas se eu passar o mouse aqui, ó, já seleciona tudo. Porque quando eu desenho uma polyline, o AutoCAD entende que vai ser uma linha contínua, mesmo ela tendo diferenças aqui, mesmo ela sendo quebrada aqui em ângulos. Mas ele entende que ela vai ser desenhada de forma contínua. Então ele chama isso aqui de polyline. Se eu quiser juntar duas linhas aqui criadas, eu consigo fazer uma polyline com linhas já lançadas? Consigo. Basta selecioná-las, pressionar aqui a tecla J do meu teclado e vai aparecer a opção Join. Então eu clico ali com o botão Enter do meu teclado e ele já criou aqui uma polyline para mim, mesmo eu tendo lançado linhas convencionais aí. Eu seleciono só uma aqui, ou selecionar outra ali. Como eu criei aqui uma polyline, se eu clicar aqui, ele já seleciona tudo. Se eu quiser desfazer isso, posso selecionar e apertar X, que é o comando Explode. Então, pressionei aqui o Enter e ele voltou a ser linhas simples aqui no AutoCAD. Outro comando que eu tenho aqui é o Circle. Então, eu posso clicar ali e fazer um círculo. Eu posso definir aqui qual que vai ser o raio aqui desse meu ciclo. Então, eu posso colocar aqui 0,50, por exemplo. Então, eu desenhei aqui um círculo com um raio de 50 centímetros aí. Mais o diâmetro dele, ó, se eu pegar aqui o comando medir, o raio dele aqui vai ser, logicamente, de 1 metro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do outro ponto. Ele não está deixando eu pegar. Deixa eu passar uma linha aqui então, que aí ele vai deixar. Então, se eu pegar aqui de um ponto a outro, meu diâmetro aqui é de 1 metro. Então, é dessa forma aí que eu desenho um círculo. Depois nós temos aqui as opções de arco, onde eu posso criar aqui um arco por 3 pontos, por exemplo. Um arco por 3 pontos, eu vou clicar aqui no primeiro, no segundo e no terceiro. Para desenhar arco é ideal estar com o ortogonal desligado, logicamente. Então, esse daqui é o nosso primeiro arco.
Depois eu tenho aqui um arco com Start, Center e End, que eu posso pegar aqui o ponto inicial, o ponto médio e o ângulo que eu quero para esse meu arco. Aí vai ficar a critério de cada um. Tenho aqui várias opções de ângulo. Basicamente o funcionamento é o mesmo aí. Basta ir lendo aí o que eu quero aí de ângulo. Então posso ter Start e End, eu posso marcar o primeiro ponto, marcar o segundo e definir o ângulo desse meu arco. Então, por exemplo, se eu quero um ângulo aqui de 80, aí ele monta aqui já para mim. Tem a opção aqui também de retângulo, polígono, funcionamento é o mesmo. Temos aqui também o comando achurar. O que acontece? Se eu tiver um local fechado aqui, então vamos fazer aqui um local fechado e vamos selecionar aqui o comando achura. Então eu posso colocar aqui uma achura sólida, clicar aqui dentro e ele preenche a minha região contornada ali. Eu posso editar essa achura também, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma definida pelo usuário. Posso colocar aqui uma com user, colocar que a escala dela aqui é de 0,30, por exemplo. Já fica menor a linha. Se eu colocar aqui 0,03, já preencheu com mais linhas. Posso colocar aqui um properties, que é um double, que aí ele coloca a linha se cruzando aí dos dois lados. E eu posso ir fazendo essas modificações aí para as achuras, tanto depois que eu lancei, quanto antes de lançar. Se eu vim aqui no comando, eu consigo fazer essas mesmas modificações aí novamente. E posso colocar aqui a origem, set origem. Então posso clicar aqui na origem e preencher. Logicamente, como está sólida, não vai ter diferença de posição de origem. Outras funções aqui interessantes que eu tenho também aqui no AutoCAD. Tem a opção Move. Quando eu clico nela ali e clico no elemento, Select Objects. Então, cliquei ali, ficou azulzinho, ficou destacado. Então, pressiono Enter aqui no meu teclado. Posso pegar o ponto base que eu quero para mover. Então, cliquei nesse ponto. E posso mover, então, meu elemento. Então, movi minha linha. Se eu fizer isso com uma Polyline, eu vou selecionar aqui meu objeto. Pressiono Enter. Eu vou mover tudo. Então, movo tudo aí porque é uma polyline, ela se comporta de forma uniforme. Tem aqui também a opção Copy, então eu posso selecionar aqui o elemento, pressiono Enter, pego o ponto base e posso copiar aqui o elemento com as mesmas propriedades. Temos aqui também o Rotate, então eu seleciono aqui o Rotate e seleciono o meu objeto, pressiono Enter no teclado. Posso pegar aqui o ponto base e rotacionar. Posso rotacionar ele. Posso indicar o ângulo aqui por meio do teclado também, por exemplo, 45 graus. E aí ele jogou a 45 graus. Temos também o comando Mirror, que é o comando espelhar. Por exemplo, eu posso selecionar essa polyline aqui, pressionar o Enter aqui no meu teclado, pegar um ponto base e espelhar isso aqui. Se eu quiser, por exemplo, espelhar certinho, eu posso colocar o F8 aqui e clico aqui em qualquer ponto do desenho com o botão esquerdo aqui do mouse. E aí vai aparecer aqui essa mensagem. Deseja apagar o objeto referência? Sim ou não. Se eu clicar em não, o objeto referência fica. Já se eu fizer o mesmo procedimento, selecionei ali o ponto. E agora escolhi aqui Yes, o objeto referência sumiu, ele foi apagado. Depois temos aqui o comando Scale, que é para escalar o meu desenho, para me modificar o tamanho dele. Se eu quiser essa linha aqui, por exemplo, 2 vezes maior, posso selecioná-la, pressiono Enter, pego o ponto base aqui de escala e posso colocar aqui o fator de escala que ele está pedindo 2 vezes. Então a minha linha ficou 2 vezes maior. Outra função que eu tenho aqui, por exemplo, o Trim. O que vai ser o funcionamento do trim? Nós temos a opção de estender ou cortar linhas com esse comando. Então, vou selecionar o trim e ele vai falar aqui, Select Objects ou Select All. O que acontece? Eu posso selecionar um objeto que vai ser o delimitador. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar essa linha aqui, cliquei nela. Agora, eu pressiono aqui o botão direito do meu mouse e agora já posso estender elementos até ela ou cortar.
Então, por exemplo, se eu quiser cortar a linha desse arco, eu clico em cima dela. Se eu quiser estender essa linha aqui até esse ponto, basta eu pressionar aqui o Shift e pressionar aqui o botão direito do meu mouse. E ele vai ser estendido até ali. Essa daqui não vai dar certo porque ela não passa em cima da minha linha. Essa daqui já vai dar certo. Então, eu consigo estender e também consigo cortar elementos aqui. Então, inclusive, se eu pegar esse arco aqui, ó, então eu consigo levá-lo até ali. Por que agora eu não consigo estender mais? Porque a referência é essa linha aqui que está selecionada, essa linha que está destacada. Mas o que acontece? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que estava. Eu posso usar o Trim de outra forma. Eu posso selecionar a ferramenta Trim e apertar diretamente o botão direito do meu mouse. Agora eu consigo estender tudo até o ponto de referência que eu quero. Então eu posso, por exemplo, cortar aqui, posso cortar esse trechinho aqui que eu não podia antes, posso estender essa daqui, posso estender essa outra, posso estender aqui também. Posso fazer isso aqui para todas as linhas, desde que elas se cruzem. Como essa daqui não vai cruzar aqui embaixo, ela não deixa, mas aqui em cima, como ela cruzava, ela estendeu. A mesma coisa eu posso fazer aqui para as polylines aqui, para a ponta externa aqui da minha polyline. Aqui no meio eu não consigo. Então esse é o comando trim aqui e as variedades que a gente pode estar fazendo aqui com esse comando. Outro comando que nós temos aqui. Deixa eu dar um ESC aqui para sair do comando. E posso dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso tudo. Outra opção que nós temos é o Fillet, que vai ser basicamente muito parecido com o Trim. Só que agora a gente pode adicionar ângulos aqui para fazer algum detalhe, algum chanfrado. Então eu posso pegar aqui o Fillet, Select the first object. Então eu posso selecionar o primeiro, posso selecionar o segundo. E ele estendeu ali, ó, ele estendeu os dois para fazer o encontro. Vou dar um Ctrl Z. Vou selecionar aqui o Fillet novamente. E antes de selecionar aqui os objetos, eu vou pressionar o botão R, que eu quero dar um raio. Então vou colocar aqui R. E agora eu posso especificar um raio aqui em radianos. Então, por exemplo, se eu quiser 0.10, pressiono Enter, venho aqui e marco esses dois. Então eu vou fazer uma curvinha aqui, ó, pequenininha, mas fez. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e fazer uma um pouco maior. Então, Fillet, R para dar o raio. Vou colocar aqui 0.50. E vou fazer nesse reto aqui. Então, quando eu seleciono o segundo objeto, ele já faz aqui o arredondamento aqui do meu chanfre, da onde eu tinha aquele ângulo de 90, ele colocou aqui um arredondamento. Ele colocou essa bordinha arredondada. E se eu quiser fazer isso várias vezes? É muito simples, eu posso colocar aqui o fillet, posso colocar aqui o raio, por exemplo, 0.50, e pressionar o botão M para fazer múltiplos fillets. Então, eu só vou clicando aqui onde eu quero e vou fazendo então o fillet. Inclusive, eu posso fazer até aqui, ó, ele já fez ali para mim. Com o polyline eu não consigo fazer isso. Se eu pegar o primeiro ponto e o segundo, ó, ele não deixa, porque eu não consigo fazer isso com o polyline. Então, pressiono o ESC aqui para sair. Posso repetir o comando apertando o Enter aqui no meu teclado. Se eu quiser agora com o raio zerado, eu posso colocar R igual a 0 e um M aqui para fazer múltiplos. Então, vou selecionando aqui agora, ele já vai fazendo aqui um reto, mas ele não tira o anterior. Ele continua deixando ali o que a gente já tinha feito. Então, depois eu posso vir aqui, selecionar e pressionar um Delete para apagar, se eu quiser. Outro grupo interessante que nós temos aqui é o Annotation. Aqui a gente pode criar textos. Então eu posso clicar ali em texto, clicar aqui num ponto e especificar o tamanho desse texto que eu quero e começar a colocar aqui os meus textos. Fechei, ele ficou aqui o texto desse tamanho. Se eu quiser diminuir o tamanho desse texto, como que eu faço? Clico em cima do texto, ele foi selecionado. Digito aqui nas propriedades, eu posso clicar em cima do meu texto aqui com o botão direito e vir aqui em Properties. Ele vai abrir essa telinha aqui para mim. Em Text Rating, ele está aqui 2,5. Se eu colocar 1, ele ficou menorzinho. Outra forma de acessar aquilo ali também é por meio do PR. Então, digita aqui PR e já vai trazer aqui o atalho de propriedades. Então, só clica ali, não veio nada selecionado. Posso clicar aqui em cima de textos e ele pega a referência aí dos textos.
Posso clicar aqui em cima de linha, e ele vai pegar a referência dessa linha. Então assim vai. Depois eu posso vir aqui em close aqui nesse xizinho para fechar. Posso colocar também cotas aqui. Quando eu clico ali em Dimensions, eu consigo colocar cotas. Então eu posso pegar o primeiro e o segundo ponto e colocar aqui uma cota. Essas cotas elas vão estar aqui no Annotate. Então eu já tenho aqui uma cota 1:50. Eu já tenho aqui várias configurações de cota. Isso aqui a gente vai ver em detalhes lá na aula sobre cotagem aqui do nosso projeto. E outra coisa muito interessante que nós temos aqui são as layers. Essa daqui é uma das mais importantes que nós temos. Qual que é o funcionamento aqui? Por exemplo, eu estou aqui nos textos, está na arco-alvenaria. Se eu modificá-lo aqui para o arquitexto, deixa eu achar aqui, texto 2, ele já trouxe aqui outra cor de texto. Se eu clicar agora, ele já está aqui na arquitexto 2. Isso daqui é muito importante porque, de acordo com essas layers, a gente consegue colocar peso para as linhas. Então a gente consegue fazer linhas mais grossas e mais finas para sair lá na impressão do meu desenho. Então eu consigo fazer isso aqui, ó. Note que a linha de parede está mais grossa, a da janela aqui externa está um pouco mais fina, a interna está um pouco mais grossa, porém mais fina que a da parede. E a achura está aqui em outra cor, inclusive ela está num cinza aqui mais clarinho, um cinza aqui um pouco escuro, bem mais claro do que a parede. Porque a gente controla isso aqui tudo pelas nossas layers aqui do AutoCAD. Então quando a gente vai fazendo isso aqui, a gente consegue criar umas penas lá depois para atribuir peso às nossas linhas. A gente vai ver isso aí na hora de fazer a plotagem do desenho. E no arquivo padrão aqui eu já tenho diversas layers criadas. Então, a partir do momento que a gente começar a fazer o nosso projeto, nós vamos selecionando as layers aqui de acordo com o necessário. E essas layers eu consigo, por exemplo, apagar uma layer. Se eu vier aqui em Layer Properties, eu consigo apagar uma layer, consigo criar uma layer nova. Então, por exemplo, vou criar aqui uma layer. Então, criei ali a layer 1. Eu posso vir aqui e modificar os parâmetros dela, mudar a cor dessa layer, por exemplo, para um verde. Consigo mudar aqui o tipo de linha que eu vou estar utilizando, se vai ser uma contínua, uma traço ponto, uma pontilhada aqui. A gente pode ir modificando aí de acordo com o necessário. Se eu quiser apagá-la, eu venho aqui na opção, ó, deixa eu passar mais aqui, Delete Layer ou Alt D. E aí ela já é apagada. E se eu quiser esconder algo que está numa layer, por exemplo, eu não quero ver esses textos aqui. O que eu posso fazer? Posso selecionar a layer aqui e vou vir aqui em Arquitexto 2 e clico nessa lâmpadazinha. Ele já sumiu aqui com os textos. Os textos continuam no meu desenho. A hora que eu quiser reativá-los, eu posso reativar tranquilamente. Porém, como a layer que ele faz parte está desabilitada, você não consegue ver, não consegue editar, não consegue fazer nada com eles. Mas se eu habilitar novamente, tá aí os meus textos. Isso aqui é muito útil em algumas situações aí que a gente não quer pegar um determinado item, um determinado elemento no nosso desenho. A gente pode só apagar as layers e depois também selecionar o nosso desenho que restou, fazer as modificações. Depois a gente volta aqui e ativa esses layers. Outra função interessante. Eu posso pegar aqui o arco-alvenaria. Eu tenho isso aqui tudo na arco-alvenaria. Vou passar esses arcos aqui para a arquicotas. Vou passar aqui uma linha também para a arquilinha 2. E o que acontece? Eu vou clicar agora numa linha aqui que está na arco-alvenaria, que é uma layer que eu criei. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dela e vier aqui em Select Similar, ele selecionou tudo que é similar, mas que faz parte apenas da arco-alvenaria. Então, essa linha aqui também é similar, essa linha em amarelo. Porém, ela não está na arco-alvenaria, então ela não foi selecionada. Então, isso aqui é um recurso muito interessante para a gente selecionar diversos parâmetros de uma única vez. A gente pode selecionar todas as linhas de uma única layer de uma forma rápida e simples, facilitando muito o nosso serviço. Bem, dando prosseguimento, nós temos aqui também os comandos de medida. Então, por exemplo, se eu pressionar aqui DI no meu teclado, ele já vai abrir aqui o medir distância, então vai me mostrar ali o dist. Então, pressiono Enter e habilito o comando. Então, eu posso clicar aqui no primeiro ponto
no segundo e ele já vai me dar aqui a distância. Então, DI novamente. Eu posso passando o mouse aqui, já vai me dando a distância inclusive em tempo real. Então, peguei ali no segundo ponto, 1,47. Se eu clicar e não mexer no mouse, ele mostra a distância, o ângulo e mostra ali o delta também, que no caso é o nosso x, que é a distância. Se eu mover o meu mouse, eu perco isso aí. Então, às vezes eu posso mover o mouse aqui que eu não perco, mas às vezes movendo muito rápido o mouse, eu perco aquelas informações. Outra forma de medir, que foi adicionada nas versões recentes aí do programa, é utilizar o comando MEA. Então, digita ali no meu teclado MEA, que é o Measure Geometria. Então, clico ali e ele me dá essa opção aqui, ó, ele vai medindo automaticamente para a gente aqui, ó, em 47 e vai dando a outra distância aqui em ponto de referência, 2,72. 2,72 já deu ali o tamanho desse arco nosso ali também, ó, daquele arquinho ali. Deixa eu desenhar aqui um retângulo que fica mais fácil o entendimento. Então, meia, e eu já consigo ter aí as duas medidas, tanto em x quanto em y, de uma forma rápida. Então, só vou passando o mouse aí, ele vai me dando as medidas, aí as distâncias. Então, uma forma bem rápida aí de medir. Depois, vindo aqui em Utilities, eu posso vir aqui em Measuring, eu posso medir a área, por exemplo. Então, vou selecionar aqui comando área. Eu posso clicar aqui no primeiro ponto, no segundo, e ele vai fazendo esse tecidozinho verde aqui. Então, clico aqui no outro ponto e no ponto final e pressiono o botão Enter aqui no meu teclado. Ele já me dá aqui, ó, área de 3,66 e um perímetro de 8,14 metros, que a gente está trabalhando aqui a unidade de metros. Então, ele já vai dando essas informações aí para a gente, de área e perímetro, quando a gente utiliza aqui o Measure Área. Então, são informações aí bem interessantes. Bem, com isso, então, a gente abordou os comandos básicos que nós temos aqui no AutoCAD. Por essa aula, então, a gente vai ficar restrito a isso. Na próxima aula, nós vamos começar a fazer a modelagem aí da nossa edificação. A gente vai começar, então, fazendo as paredes aí da nossa edificação. Vamos delimitar tudo aí, primeiramente. Depois, a gente vem colocando janelas e portas. Mas, por essa aula, vai ficar restrito a isso. Se gostaram desse conteúdo, clica aí no like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ganhar relevância. Também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para sempre que a gente está lançando vídeo novo aí, você receber em primeira mão. E se surgiu alguma dúvida aí no decorrer da aula, pode deixar aí nos comentários que a gente vai fazer o maior esforço para estar respondendo a todos aí. Bem, mas por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos nos próximos.